Olá meus irmãos, graça e paz. Nesse vídeo nós resolvemos abrir a caixa preta do livro de Malaquias. Diga-se de passagem que o livro de Malaquias contém 4 capítulos. E dentro desses locais chamados de igreja, o líder religioso entende-se que para eles o livro de Malaquias, que são 4 capítulos, só existe um capítulo e 3 versículos. Malaquias 3, 8, 9 e 10. Então, meus queridos, o título desse vídeo é A Exegese de Malaquias. E agora, pastor? Então vamos ao entendimento. Então, meus queridos, o sistema doutrinário, o sistema religioso, fizeram uma lavagem cerebral nos incautos, e isso tornou-os sujeitos alienados ao engano. Isso porque os líderes sempre tiveram os escritos em seu poder. Então tudo que eles passaram ou passam fica por verdade. Hoje as escrituras estão em todo lugar. Cabe você a examinar. Embora dízimos não tenha nada a ver com a nova aliança, a aliança esta que é a aliança da graça, a aliança do Espírito, e apesar de os líderes usarem versículos isolados, tipo Mateus 23, Hebreus capítulo 7, para justificar seus enganos tirados do Antigo Testamento, apesar disso já ser suficiente para ver que uma grande parte deles não passam de enganadores, é muito fácil mostrar no Velho Testamento que Deus nunca chamou o povo de ladrão por causa do povo, e sim por causa dos sacerdotes. O contexto é muito simples de entender, tão simples como 1 mais 1 é 2. Veja como é simples. É só você se perguntar: se Israel roubava a Deus mesmo? E a única resposta honesta é não. Israel em si não roubava a Deus. Então, quem de fato roubava a Deus? Então, meus queridos, vamos provar nesse texto quem de fato era os ladrões. Qualquer pessoa que sabe ler, sem o véu, é claro, consegue discernir os contextos. Você irá ver que a principal denúncia de Deus era acerca de uma coisa chamada retenção, que era o que acontecia quando Israel entregava os dízimos a Deus, e que para começo de conversa não tinha nada a ver com dinheiro. O verdadeiro contexto é o seguinte: você precisa começar lendo o capítulo 1 de Malaquias, para onde foi aplicada a sentença, qual a nação, onde mostra toda a narrativa também e o porquê os sacerdotes roubavam a Deus. Veja a quem Deus manda a sentença. Malaquias capítulo 2 e o verso 1, o Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Esses líderes estavam roubando a Deus e fazendo o povo pecar. O livro de Malaquias só tem 4 capítulos. Não, para os líderes só tem 1 e 3 versículos, que eu disse no começo do vídeo. Mas é muito fácil entender o verdadeiro contexto. Só não entende quem tem o véu colocado pelos próprios líderes, ou quem não quer entender, ou quem não está nem aí, ou quem gosta mesmo de ser escravo de homens. Essa é a pura verdade. Dentro desse contexto histórico, o povo de Israel tinha o culto como principal elemento da sua identidade. E é aí que começa a questão dos roubos dos dízimos, que começou quando os sacerdotes relaxaram no serviço. E no versículo 6 do capítulo 1 está dito assim: Deus falava aos sacerdotes que desprezam o nome dele. E os sacerdotes cínicos perguntam: em que te desprezamos? Veja só a resposta de Deus: vocês colocam no altar alimento impuro, profano, imundo. Quer dizer que os sacrifícios que eram oferecidos a Deus eram de animais impuros, coxos, cegos e até animais doentes. E sabe para onde iam os animais em bom estado? Os sacerdotes roubavam para si. Esse é o contexto de roubar a Deus no livro inteiro de Malaquias. O pecado era de retenção. Malaquias, no versículo 9, ainda no capítulo 1, diz assim: vocês, sacerdotes, são tão cínicos que fazem isso e ainda suplicam por misericórdia. Ora,
será que Deus deveria ter alguma consideração por vocês? Então, o próprio Malaquias, no versículo 10, responde assim: "Ah, quem dera se os templos fechassem as portas." Olha só o que o profeta estava falando. E continua com afirmações do tipo: "Vocês não me agradam mais, eu não aceito as ofertas de suas mãos", e etc. E Deus diz algo que hoje em dia seria um escândalo para os falsos profetas. Deus diz que, fora de Israel, do Oriente ao Ocidente, o nome dele é muito mais honrado e cultuado, até com incensos puros, mais digno do que qualquer sacrifício dos sacerdotes de Israel. Veja isso, se naquele tempo os sacerdotes eram escolhidos, separados pelo próprio Deus por intermédio da lei levítica, da lei de Moisés, estavam em descrédito, imagine hoje, olhando para o modelo desses líderes de hoje, o que Deus não diria se houvesse ainda profetas na terra, porque não há. Lucas capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas duraram até João Batista, então não passou de João Batista. A prova de que os sacerdotes roubavam o melhor para eles e ofereciam as sobras para Deus, você verifica isso no versículo 14. Veja: "Maldito é o esperto que, tendo um touro bom, me oferece um animal defeituoso." O nome disso é retenção. Eles retêm para si o melhor e dão a Deus a porcaria. E Deus continua afirmando que é mais respeitado fora de Israel do que dentro. E no capítulo 2 começa assim: "Vou amaldiçoá-los, porque nenhum de vocês levam o meu nome a sério." E Deus diz coisas do tipo: "Vou esfregar na cara de vocês o estrume." Que estrume? O estrume dos animais podres que eles ofereciam. Existe um contexto nesse o dízimo de Malaquias, existe um contexto, mas muitos não querem entender. Mas nós estamos aqui para trazer esse entendimento, porque isso servirá de grande ajuda para muitos que já estão por aqui do sistema religioso. Então Deus continua dizendo assim no capítulo 2 de Malaquias: "A minha aliança de sacrifícios foi dada a Levi." No contexto dessa frase, aliança quer dizer exatamente ensinamento. E antes de tudo, Levi tinha respeito pelo altar. Diz Deus no versículo 5 do capítulo 2: "A minha aliança significava vida, paz e respeito. Eles sim, Levi, honravam o meu nome." Versículo 6: "Levi não tinha mentira na boca. Os lábios de Levi eram retos. Levi caminhava comigo na paz e fazia muita gente se converter do pecado," transgressão da lei, "porque ele guardava o conhecimento e o ensinamento." Mas sobre os ladrões, que de fato são sacerdotes, que Malaquias denunciava, Deus diz no capítulo 2, o versículo 8 e 9: "Vocês quebraram a aliança de Levi, vocês foram parciais no ensino e fizeram muita gente fugir do conhecimento. Por isso vocês são dignos de desprezos." Ou seja, em tudo o que lemos até então, Deus acusa os sacerdotes de retenção dos dízimos, das ofertas, dos objetos de sacrifício, e os acusa de perverterem todo o conhecimento. Depois, na continuidade do capítulo 2, Deus fala das traições que acontecem entre os casais, quando jovens israelitas e judaístas buscavam mulheres estrangeiras para se casar, e isso era contra a lei. Deus continua falando que o espírito dessa imoralidade é igual ao que os sacerdotes faziam no templo, com a aliança de Deus. É como quem trai a mulher e diz que não vê mal nenhum nisso. Os sacerdotes ainda se orgulhavam do pecado, dizendo: "Quem pratica o mal é desses que Deus gosta, porque não há justiça." Então, tudo isso é o contexto sujo por trás dos dízimos em Malaquias, que os lobos psicóticos de hoje escondem e só falam o que lhes interessa. Depois começa no capítulo 3, que fecha todo esse contexto e já começa falando da nova aliança. No capítulo 3, o versículo de número 5, Deus diz que fará um julgamento contra quem jura falsamente
quem rouba o salário do trabalhador, contra quem oprime as viúvas, contra os que se aproveitam dos órfãos e contra quem viola o direito do estrangeiro. E sabe quem cometia esses pecados na época? Os lobos, os tais sacerdotes. Neste capítulo 3, Deus continuava denunciando o mesmo escândalo dos outros 2 capítulos, em que os sacerdotes corrompiam tudo e ainda eram respeitados, igual hoje, com a tal frase: não toqueis nos ungidos do Senhor. Ah, meus queridos, eles deitam e rolam, porque o povo anda na cegueira religiosa, então eles acabam aceitando as investidas desses homens. Deus diz que vai acabar com isso, criando uma nova aliança, onde a justiça será feita e o direito será restabelecido para todos. Daí surge, antes do versículo 5, aquela ideia de um novo mensageiro e uma nova aliança. Só abrindo um parênteses aqui, meus queridos, o livro de Malaquias também é escatológico também, viu? Mas nós estamos tratando aqui desse tema de roubar a Deus, quem eram os ladrões, né? Bem, enquanto isso não acontecia, Deus continuava denunciando os pervertidos sacerdotes que corromperam todo o Israel. Quando Deus diz que toda a nação roubava, era só uma forma de dizer que, uma vez corrompidos, muita gente imitava os sacerdotes, porque era o dever deles mostrarem o caminho da verdade. Hoje, meu querido, nós podemos ver tudo se repetindo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Então, meus queridos, nessa altura do campeonato, Deus já não aceitava culto nenhum. Deus já tinha colocado fim na aliança. Quando Deus fazia uma denúncia, era só para desmascarar os cínicos e falsos representantes do povo, e que ainda descaradamente se fingiam de sacerdotes. A questão para Deus, em todo o livro de Malaquias, era mostrar o quanto esses líderes eram tão cínicos de achar que enganavam a Deus. E eram esses cínicos que perguntavam: em que te roubamos, Senhor? Aí Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Entenderam, meus queridos, o contexto aí? Entenderam aí a exegese de Malaquias que os líderes não aplicam? Tudo o que o povo trazia de bom, os sacerdotes retinham, usurpavam para si e dava a Deus as sobras estragadas. Na verdade, os sacerdotes retinham quase tudo. Entregavam a Deus muito menos dos 10%. Olha o que Deus diz no capítulo 3 e o versículo 10. Tragam o dízimo completo. Deus não é cego. Deus via exatamente o quanto era roubado do que chegava. Por isso Deus exigiu que parassem de roubar e que trazessem tudo à casa do tesouro, completo. Tudo o que o povo contribuía sem tirar nada. Não há outro contexto que não seja os das retenções de tudo que o povo levava. E por isso, o próprio povo, os pobres, as viúvas, os estrangeiros, todos os carentes de ajuda passavam por necessidades. Os ladrões estavam escondidos nos templos. Quer dizer, no templo, na época era no templo, né? Hoje são os templos. E eles estão aí vestidos de ovelhas, fingindo dar a Deus o que é de Deus. Mas eram meros lobos, devoradores, como disse Jesus. Resumindo, todos esses contextos do livro de Malaquias se encerra dizendo que, se esses sacerdotes se convertessem, as coisas mudariam. Deus abriria as comportas do céu e abençoaria até a plantação, a terra e as colheitas, etc. Porém, essa coisa de abrir os céus não aconteceu. Por quê? Porque os sacerdotes nunca se consertaram, só pioraram, continuaram roubando e corrompendo o povo. E até no tempo de Jesus foi assim. E as denúncias que Jesus fez a esses hipócritas, líderes hipócritas, foi muito pior do que as coisas que Malaquias disse aqui nesse livro. E agora, na nova aliança, em relação à graça, não mais a lei, nem os templos, levitas, sacerdotes, o sacrifício. É que agora nós vamos ver
quem realmente expressa a fé. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Assim, a lei foi o nosso tutor, ou o guia, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Romanos 10, 4, conclui, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, chegou a fé, não estamos mais sob o controle de tutores. Versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Ficamos por aqui. Espero ter contribuído de alguma forma. Se você ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ajude esse canal a crescer e que essa palavra corra e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus queridos? Sempre deixando aquele joinha, né? Sempre acionando os sininhos e compartilhe a mensagem. Amém, meus queridos? Graça e paz.